anos, mas assim, deixando ciente, né, somente vocês que estão na fase de formação, que como tem um grande autor australiano chamado Peter Bruckner, que ele diz o seguinte: nem todos os médicos são feitos para esse meio esportivo, porque quando a gente sai da faculdade, a gente é acostumado a um tapete vermelho dentro de um ambiente que é preparado para a gente. Então, assim, os hospitais são preparados para nós. Vocês vão entrar no internato, vai ter a pastinha lá de prescrição que vocês vão pegar, vai ter uma equipe de imagem lá que vai receber vocês, vai dizer: doutor, veja, saiu o exame tal. Então, tudo está funcionando em função do cuidado médico. No clube, não. No clube, a decisão parte essencialmente de questões extramédicas. Muitas vezes, por exemplo, o primeiro desafio que eu tive lá foi um atleta que era o melhor jogador do campeonato e que estava com uma lesão de reto femoral. E eu sabia que ele conseguia jogar se ele não marcasse. Ele precisava de fazer um sprint e de giro que era incompatível com a lesão que ele tinha. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha uma proposta para ir para a Arábia Saudita, para receber 8 vezes a mais do que ele recebia. E o treinador sabia disso. Então, o treinador chegava para mim no departamento médico diante do atleta e dizia o seguinte: juega ou não juega? E você dizia: meu amigo, veja, a situação é essa, sabe? E você tem que ser amparado do ponto de vista técnico. Vamos lá, uma lesãozinha de reto femoral, basta um ultrassom e você vai ver se aquele feixe muscular está preservado ou não. Só que, por exemplo, em Santos a gente tinha uma dificuldade que tinha poucos profissionais que faziam bem a parte de músculo esquelético. Então, às vezes, a gente tinha que fazer ressonância magnética de um atleta para avaliar se tinha uma camadinha de edema ou não, para a gente dizer para o treinador, dizer o seguinte: ó, aqui, ó, não tem nada, esse cara não tem nada, vai para jogo. Entendeu? E, às vezes, a gente fazia muito mais uma medicina defensiva do que necessariamente ciência técnica e arte, realmente, que a gente aprende a fazer na faculdade, né? Então, assim, isso foi a tônica do ano inteiro. Eu brinco dizendo que, assim, 2 anos de Santos, acho que eu envelheci uns 5, porque você vivencia processos de derrota e vitória da mesma forma. Você vence, a gente foi vice-campeão brasileiro, né? Na maior pontuação de um vice-campeão desde 2003. A gente só perdeu para o Flamengo, que foi um time inesquecível, né? Aquele time de 2019. Tinha como também. Ganhando do Flamengo na última rodada por 4-1. E, para mim, assim, a gente perdia um jogo. Eu lembro que a gente perdeu para o Fluminense. Empatou para o Fluminense. Meio que se afastando da possibilidade de título. E eu lembro de voltar no avião, assim, num clima de luto. E assim, quando a gente vencia, ninguém sentia dor. Quando perdia, eram 8 lá deitados no departamento médico, porque trabalhar com ambiente de derrota e de pressão sempre é mais desconfortável para o atleta. Então, o atleta vai dizer: eu estou sentindo mais. Aquela dorzinha que ele estava sentindo, mas enquanto o time estava bem, ele estava deixando debaixo do tapete ali. Na hora da derrota, ela aparece. Na hora da derrota, ela volta. E se expressa mais. Na hora de uma proposta, enfim. Então, eu sempre digo assim, eu defendo muito o atleta no contexto em que eu sei que ele está sentindo aquilo. Só que ele não pode deixar a moral dele, o juízo dele, esmorecer a tal ponto de que esse sintoma apareça, sabe? Então, você tem que criar uma cultura. Isso não depende só do médico, não. Vai bater, aí vai estourar na mão da gente. Mas depende muito da cultura que o treinador traz. E aí, bato palmas para o trabalho lá da comissão dos argentinos, porque passava o preparador físico, né, Pablo Fernandes, profissional excepcional, assim, os caras que tive um prazer gigante de trabalhar, porque ele passava no departamento médico e fazia a limpa. Aí ele dizia: doutor, alguém tá morto? Não. Alguém tá para morrer? Não. Fulano de tal, como é que tá o tornozelo? Não, tá inchado e tal. Dá para treinar? Dá. Às vezes, até quando não dava, eu dizia: Pablo, vamos pro campo com ele, deixa ele pisar no campo, porque às vezes bastava o cara pisar no campo, tirar aquela nhaca mesmo, pegar o sol, ele ia se aquecendo, animando e ia para treino. Tanto é que chegou no final do ano, a gente teve resultados super positivos lá no ponto de vista do departamento médico. Mas depende de trabalho multidisciplinar. Mas a pressão é gigante. O meu telefone, pronto, hoje em dia a minha notificação de WhatsApp é desligada. Na época, era ligada, qualquer coisa, até inclusive os grupos, né, relativos ao Santos, e sempre que entrava uma mensagem, por exemplo, às vezes à tarde, eu tinha uma tarde livre, então eu estava no consultório, entrava alguma coisa, eu tinha que ir atrás, sabe?
Mas é isso. Eu acho que saiu. Bote na retoço. Não, calma, tá